Se a gente olhar a Mata Atlântica, como todo mundo mostra, está ali eu nem incluí aqui, na verdade, os enclaves de mata que vão pelo Nordeste, eles são muito importantes, mas ela parece uma faixa contínua e homogênea. E isso é o que a gente chama o bioma Mata Atlântica. Mas, de fato, existem muitas diferentes fisionomias, tipos de vegetação na Mata Atlântica. É importante eu lembrar isso, porque quando eu falar sobre diversificação, né, sobre espécies formando outras, para mostrar toda essa riqueza faunística da Mata Atlântica, eu vou chamar a atenção para algumas dessas formações. Bom, essa é a mata de encosta, mais bem conhecida, é a que está chamada de ombrófila densa, né, a floresta mais úmida, com muita chuva, que tem essa cara da Mata Atlântica que a gente conhece bem. Tem também essas florestas com pinheiro do Paraná, né, com araucária, nas regiões de altitude, especialmente no sul do Brasil, mas também nas áreas mais altas da Mantiqueira, da Serra do Mar, chegando até o limite do Espírito Santo com Minas Gerais. Acima dessa região já tem o campo de altitude, inclusive esses campos de altitude, eles são faunisticamente e floristicamente aparentados com os pampas, que são os campos do sul do Brasil. As matas semidecíduas, quer dizer, a floresta mais seca que do interior, que tem um período, é bem diferente, vocês vão para Ubatuba o ano inteiro, vão pegar chuva o ano inteiro, né? Se tivesse praia no interior, ia ser muito mais fácil, porque é de maio a setembro com tempo bom. Bom, o tempo bom é relativo, né? Então, de fato, essa mata é muito diferente, porque são espécies arbóreas que precisam ter estratégias alternativas para aguentar períodos de 2, 3 meses sem chuva, dependendo do ano. E ainda tem as formações como mangue, restingas e dunas, que eu vou falar rapidamente ao final. Então, vocês vão lembrar, né? Uma mata mais úmida, uma de altitude, campos, aqui é mais seca, e, por fim, essas vegetações próximas da costa. Bom, falando de endemismo, a Mata Atlântica é muito rica, sim, mas ela não é apenas rica por um grande número de espécies, mas ela também tem muitas espécies ou variedades que só ocorrem nela. Então, para vários grupos, entre 30% a 60% das espécies são apenas da Mata Atlântica, para a fauna. Então, por exemplo, para borboletas, com o grupo com que eu trabalho, 45% das borboletas da Mata Atlântica só estão na Mata Atlântica. É quase metade. Agora, vamos para o título da palestra. Faz sentido falar em origem da fauna? Para a flora está muito bonita, muito bem conhecido, as formações são interdependentes. A gente sabe muito pouco sobre a origem da fauna. E eu vou tentar falar sobre alguns processos e vou realmente me restringir à Mata Atlântica. Então, a origem da fauna, para cada grupo, você tem uma diferente origem. E o que é um grupo, né? O que é um grupo animal? Mamífero é um grupo, mas dentro de mamífero você tem canídeo. E dentro do canídeo você tem um gênero. E daí por diante. Para cada grupo, a história é uma. Mas o que acontece é que existem alguns processos básicos que permeiam, né, que estão relacionados a essa origem e diversificação da fauna. Então, só para iniciar, existem alguns grupos que têm origem e diversificação aparentemente na Mata Atlântica, né? Então, vamos pegar um grupo que todo mundo conhece, o mico-leão. Existem 4 espécies de mico-leão, as 4 são da Mata Atlântica. O mico-leão, então, é um gênero de macacos da Mata Atlântica. Sim, nesse nível. Os macacos não são da Mata Atlântica. Mas isso exemplifica por que para cada grupo nós temos uma diferente história. Existem muitos grupos que a gente pode traçar sua origem ou suas afinidades como amazônicos. E, por fim, um tanto de grupos que estão relacionados, surpreendentemente, à Cordilheira dos Andes. Tá? E por que existem essa diferença? Aquela mata homogênea, vamos começar a olhar ela de uma forma mais heterogênea. Uma divisão muito clara para a fauna, e bem grosseira, só para exemplificar, existe uma nítida divisão norte-sul da Mata Atlântica, com base na fauna. Eu acho que a flora, obviamente, acompanha da mesma maneira. Isso quer dizer que, eu fiz aqui uma divisão muito arbitrária, embora ela realmente, o corte dela seja no Espírito Santo, mas aqui para o interior, a Mata Atlântica é mais parecida com o sul. Da metade do Espírito Santo até os limites nordestes, né, da Mata Atlântica, nós temos uma fauna que tem muitos elementos da fauna amazônica. E ao sul, existem muitos elementos, né, muitas espécies, gêneros, enfim, grupos de animais que têm afinidades ou parentesco com espécies dos Andes. Por quê? Vamos pensar na influência dos Andes.
num passado, nessas flutuações climáticas do passado, em alguns momentos, quando o clima esfriou, supõe-se a existência de um corredor de hábitats favoráveis, então, onde hoje existe toda uma região semiárida, pampa e matas secas, no passado pode ter tido um corredor de mata fria e úmida, que propiciou que várias espécies da Cordilheira dos Andes chegassem à Mata Atlântica. E depois de chegar, elas se diversificaram. E o limite da diversificação qual que é? Quando o tempo volta a esquentar, as montanhas mais altas. Isso significa que, como o norte da Mata Atlântica é mais quente e não tem grandes montanhas mais altas, essa fauna não se espalhou para o norte da Mata Atlântica. Exemplos. Essa formiguinha aqui, olha, descrita este ano, é de um gênero que só existe nas montanhas do México até a Bolívia, na Cordilheira dos Andes. Isso quer dizer que todas as espécies, umas 10 ou 12 desse gênero, só ocorriam aqui. Nunca tinha sido coletada em nenhum lugar. Bom, foi feito um trabalhinho, tese de mestrado, coletamos um monte de pitfall, caiu um monte de operários dessa formiga, espécie nova de um gênero que só existia nos Andes. Tá? Então, isso é uma descoberta fantástica, e o mais importante dessa descoberta é que ela realmente mostra que algumas espécies conseguiram chegar ao sul da Mata Atlântica, vindo dos Andes. Isso aqui também é um outro exemplo, uma borboleta cujo gênero ele é conhecido dos Andes. Tem também 10, 12 espécies nos Andes, uma única na Mata Atlântica. Então, esses tipos, esses animais que são de montanhas altas, de clima frio, e cujo parentesco mais imediato são espécies da Cordilheira dos Andes, eles não chegam, não alcançam a porção norte da Mata Atlântica. E quem alcança a porção norte da Mata Atlântica? Aí sim, grupos amazônicos, que alcançaram essa região ou vindo pelas áreas de brejo de altitude do Nordeste, ou supostamente por um outro corredor a norte de Minas Gerais, chegavam a toda essa floresta úmida do Nordeste do Brasil, e aí se espalham. E por que elas não chegam até o Sul? Porque é frio, tem invernos mais frios, condições climáticas que não são adequadas. Com isso, uma série de espécies só ocorrem nessa região norte. Um exemplo aqui é essa saíra, que é conhecida da região do Sudeste até o Nordeste, o parente mais próximo dela, né, que essa outra saíra, na verdade, são consideradas raças geográficas, o que a gente chama de subespécie, ela é basicamente amazônica, com uma grande descontinuidade. Ela não ocorre nesse interim. É claro que eu não posso afirmar diretamente que essa espécie é de origem amazônica. Alguém pode dizer que foi o contrário. Mas o importante aqui é que a afinidade, em geral, da fauna a norte da Mata Atlântica costuma ser muito mais amazônica do que a fauna do sul. Bom, para começar, então, o resumo da primeira parte, vocês vão lembrar, então, se vocês pensam em fauna, tudo que vai mais ou menos do Rio Doce, que é na região do Espírito Santo, até o Rio Grande do Norte, quase tudo que é endêmico dessa região vai ter mais afinidade com a região amazônica. Por outro lado, se você pega as áreas mais frias, existem muitas espécies que têm origem ou das florestas frias do sul, até dos pampas, né, que chegam, tem espécie do pampa, que ocorre em mata de altitude no Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo. E também esses elementos dos Andes. Então, esse primeiro passo, para explicar a diversificação, mostra essa injeção de espécies de diferentes grupos numa floresta que parecia única, né? Quando a gente olha aquele mapinha, uma faixinha verde, uma tripa verde ao longo da costa atlântica. Mas mais coisa aconteceu para explicar essa enorme diversificação e alto grau de endemismo que fazem da Mata Atlântica algo tão especial e, consequentemente, hoje, um hotspot de diversidade. Um outro conceito que eu acho interessante de discutir é o que a gente chama de centro de endemismo. Vários trabalhos foram feitos sobre essas hipóteses de variações climáticas e que as florestas estariam acompanhando as variações climáticas. O que aconteceu na Mata Atlântica? Existe alguma influência dessa variação climática? Como eu disse, isso é um tópico muito controverso, mas existem evidências muito boas de que, sim, de alguma forma, independente agora da grande divisão norte-sul, as espécies que ocorrem em toda a extensão da Mata Atlântica, elas ainda apresentam evidências de que houve mais subdivisões dessa floresta.
Se a gente imagina que essa é a distribuição presente da Mata Atlântica, e aí a gente já sabe que ela acompanha condições de clima e também de solo, você tem que ter uma combinação mínima de requisitos para que essa floresta continue ocorrendo. Talvez no passado, quando o clima era mais frio, e na nossa região, uma boa parte dessa área da Mata Atlântica estava mais seca, e era ou árida, ou semiárida, ou até cerrados, ela pode ter ficado bastante reduzida. Isso aqui é muito simplificado, mas o que a gente pode identificar, com base nessas projeções baseadas em solo, estudos do pólen do passado, outros estudos que dão evidência de como é que seria essa floresta no passado, o que a gente percebe é que essa Mata Atlântica contínua, ela ficou restrita a alguns pedaços bastante pequenos de floresta, no meio de uma vegetação mais seca, não florestal, ou às vezes de floresta seca. Isso quer dizer que todas aquelas espécies da fauna da floresta atlântica, elas não persistiram nas regiões onde não existia floresta. Com isso, supostamente, as espécies de floresta ficaram isoladas. Isso quer dizer que a gente esperaria que em cada região dessa, como você tem isolamento entre as populações, houvesse diferenciação. Será que isso ocorre? Bom, esses centros de endemismo da Mata Atlântica supostamente explicam a existência de padrões de diferenciação de espécies ao longo da extensão atual. Atual, que eu digo, esquecendo toda a degradação que existiu, vamos pensar na Mata Atlântica dos tempos modernos, que era uma mata contínua. Existem 3 centros de endemismo bastante evidentes. O que é um centro de endemismo? Regiões da Mata Atlântica com muitas espécies que ocorrem lá. Um deles é em Pernambuco, Paraíba, Pernambuco, Alagoas. O outro vai da Bahia até o norte do Espírito Santo, mais ou menos. E o outro de Rio de Janeiro até Santa Catarina, Paraná, talvez. O limite é bastante discutível. Mas o que ocorre é que muitas espécies estão restritas, ou muitas formas estão restritas a esses centros. Então, vamos ver alguns exemplos. Tá? Depois, tem mais 2 centros importantes. Santa Catarina é uma região que pode ter mantido floresta. Existe pouca evidência, especialmente, eu imagino, por questões históricas, muitas espécies daqui devem ter se expandido para o Rio de Janeiro também, mas vocês vão ver que existe, sim, um sinal histórico mostrando que algo aconteceu ali. E aqui a gente chama a região do Araguaia, ela não faz parte da Mata Atlântica, mas ela influencia muito aquelas florestas secas que eu mostrei para vocês, que ocorrem no interior, né, longe do litoral, onde existem 2, 3, 4, até 5 meses de seca. Vamos pensar, então, em casos pouco evidentes. Isso aqui é uma espécie só de borboleta. Ela ocorre desde aqui até o sul do Brasil. Nessa região, ela tem essa padrão de coloração. É a mesma espécie. E quando se encontram, produzem descendentes férteis. Não tem, se pegar o conceito biológico, que é o mais simplista, ele está ali. Já no Nordeste, né, nessas 2 outras regiões, ela é um pouco diferente. Mas vocês ainda olham e falam, não mudou quase nada. Nesse caso não, mas olhe nesse. A mesma espécie. Nessa região, ela é amarelinha. Nessa outra, ela tem esse padrão que a gente chama tigrado, né? Vermelho, preto e amarelo. Em outros grupos acontece a mesma coisa também. Esse aqui é o surucuá, é a mesma espécie também. Na região sul da Mata Atlântica, predominantemente o peito amarelo, e na região norte o peito vermelho, inclusive com áreas de hibridação, onde as 2 se encontram. Esse outro caso bastante bonito, que inclusive evidencia a presença desse centro de endemismo no sul. Essas são as 4 espécies de mico-leão que a gente conhece. Uma basicamente da região da Bahia, a outra da região do Rio de Janeiro, claro que não ocorre em toda a extensão. Uma recentemente descoberta da região de Paranaguá, uma evidência de que aqui ocorreu um isolamento de populações no passado, e uma outra do interior, que as pessoas não entendem muito bem as afinidades. Quem sabe tivesse uma aqui no Nordeste, né, mas do jeito que a mata está, eventualmente alguém pode encontrar algo diferente. Mas as 4 espécies de mico-leão, elas estão mostrando que algum processo histórico fez, numa espécie ancestral, que era o ancestral das 4, que divisões geográficas fizeram
essa diferenciação pequena, né? Um padrãozinho de cor, é igual uma loira e um moreno aqui, né? Algumas mulheres põem cabelo dessa cor, inclusive. Mas basicamente é isso. O que muda é a cor do cabelo, e é onde que tem, ó, esse aqui é preto e aqui embaixo é alaranjado, esse inteiro laranja. Nesse aqui, a patinha e a cara são vermelhas, e nessa aqui, a patinha e a cara são pretas. São coisas muito pequenas. São talvez tão pequenas quanto desse primeiro exemplo. Bom, então, esses centros de endemismo, que supostamente devem ter existido por conta de variações climáticas no passado, ele ajudou a aumentar a diversificação de tipos de animais da Mata Atlântica. Sejam, vocês querem chamar de espécie ou subespécie, são coisas distintas, são patrimônios genéticos únicos e que ajudam a aumentar essa enorme diversidade faunística da Mata Atlântica. Eu falei bastante sobre a fauna das montanhas, inclusive toda essa contribuição que vem tanto do sul quanto dos Andes. As montanhas da região da Mata Atlântica são baixas, né? O que a gente tem de mais alto? Não é muito mais ou menos do que 3.000 metros, quando chega perto disso, né? Os Andes, eles têm uma média de altitude muito maior. Então, temos montanhas baixas. Por motivos que não terei tempo de discutir hoje, isso realmente faz com que a diversificação da fauna seja menor que nos Andes. Mas, ainda assim, a fauna de altitude teve uma ajuda muito grande dessas variações climáticas para explicar a diversificação que a gente encontra hoje. Bom, em geral, o que a gente chama de uma fauna típica de montanha, então, espécies de animais que são de montanha, são aquelas que estão restritas a mais ou menos, seria 1.000 metros na região entre São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, e o sul do Brasil, que é mais frio, a 800 metros já aparece essa fauna típica de montanha. E o que pode ter acontecido? Que fatores podem ter levado a você ter uma fauna de montanha relativamente rica na Mata Atlântica? Certamente, a fauna de montanhas, ela contribui bastante para a diversidade. A gente está descobrindo, por exemplo, numa viagem recente, à região da Serra do Caparaó, no Espírito Santo, entre Espírito Santo e Minas Gerais, no limite ali, a gente encontrou numa viagem 5 espécies novas de borboletas. E deve ter muito mais coisa, né? A gente trabalha com borboletas, foi o que a gente achou. Mas, numa única viagem, 5 espécies novas, e é nova assim, não tinha nem sido coletado, não tem em museus, não tem em lugar nenhum, isso é bastante surpreendente. E alguns trabalhos com espécies de montanhas estão triplicando o número de espécies para um dado gênero do que a gente conhecia 5, 10 anos atrás. Então, trabalhar em montanhas, além do clima muito agradável e de bons lugares para a gente ficar hospedado, né, Campos do Jordão, Teresópolis, tudo, vai render muito ainda. Eu estimulo muito quem queria trabalhar a fauna das montanhas do sudeste do Brasil. Qual que seria o principal processo? É o mesmo processo que ocorre no mundo inteiro. Ele funciona para a Mata Atlântica. Num período quente, vamos dizer que a gente esteja num período quente, o clima mais agradável e frio de montanhas está restrito aos topos. Essa aqui seria uma linha limite de temperatura, vamos imaginar assim, né? Daqui para cima, a fauna de montanha ocorre, daqui para baixo, não. Isso quer dizer que a fauna de montanhas está restrita às regiões do clima frio. Então, lembra, mais ou menos 1.000 metros, 1.200 na nossa região, 800 a 1.000 no sul do Brasil. Com essas variações climáticas, de clima mais frio, lugares que hoje estão ao nível do mar, em algumas regiões, o clima da montanha chegou, pelo menos similar, até o nível do mar. E o que acontece com as espécies de topo de montanha agora? Elas têm uma área muito maior e se espalham, porque elas estão acompanhando as requisições fisiológicas, alimentares, de recursos, né, que estão relacionadas ao quê? Ao clima frio. Então, agora elas se espalham por toda a parte baixa. Aí o clima volta a ficar quente de novo. Essas espécies já não conseguem mais sobreviver de novo no clima quente. Elas sobem, acompanhando a temperatura. Bom, temos aqui, ó, a mesma espécie aqui. Com isolamento e um certo tempo em cima disso, essas espécies se diferenciam e formam, novamente, espécies diferentes. Isso é muito evidenciado em diversos grupos de montanhas. 2 exemplos, um de uma espécie que tem grande capacidade de dispersão, que é um inseto voador, né? 2 espécies irmãs. Isso quer dizer que são 2 espécies que são, uma, em relação à outra, o parente mais próximo. São espécies distintas. Uma, Serra do Mar e da Mantiqueira, entre São Paulo e Rio de Janeiro.
a outra das serras do sul do Brasil. O processo imaginado para o surgimento dessa espécie foi exatamente esse. E qual que é a descontinuidade hoje, que faz com que essa espécie não venha para as áreas... O clima aqui é bom para ela. O clima aqui em cima também é bom para ela. Mas ela tem que ultrapassar toda uma área, mais ou menos próximo da região do Vale do Paraíba e do Paraná, onde não existem florestas com clima favorável hoje, que seria o clima frio, para que elas possam se expandir nessas outras áreas. Então, supostamente, a formação dessas duas espécies está ligada a essas variações climáticas e isolamento dos topos. Mas esse é um caso simples. Tem casos muito mais bonitos e interessantes. Isso aqui é um gênero de sapinho. Chamam de pingo de ouro, enfim, da Mata Atlântica. Bom, quando eu conheci esse grupo, eu acho que existia uma espécie só descrita. Né? Do gênero Brachycephalus, uma coisa assim. Bom, hoje já tem, acho que quase 20. O que acontece é que em cada morro da Mata Atlântica que você sobe, existe uma espécie endêmica. Tá? Tirando duas espécies que são de baixada, de regiões baixas, cada topo acima de 1.200 metros nessa região tem uma população diferente e única. E aqui no sul, na região do Paraná, onde o pessoal está subindo em cada montanha para ver o que tem lá em cima, acima de 800, 900 metros tem uma espécie única. Provavelmente, muito mais vai ser encontrado ao longo de todo esse contínuo. Então, esse é um exemplo que é muito bonito, que mostra essa especiação relacionada a populações isoladas em topo de montanha. E a diferenciação é bastante clara nesse caso, né? Você vê cada uma com uma cor, mas pode ser muito mais difícil, né? Tem espécies que você não distingue só por coloração. Bom, concluído então, esses grupos de animais típicos de montanha mostram, de uma certa maneira, evidências muito claras desses processos evolutivos causados pelo isolamento das populações nas maiores altitudes. E esse processo é promovido por variações climáticas que permitem com que as espécies de um topo possam chegar ao outro. Certamente não foi voando que o sapinho chegou de um topo para o outro. Só no dia que a anta subir no palmito. Aí a gente... Bom, para terminar, não só restingas, as dunas e as formações costeiras são muito pouco estudadas do ponto de vista faunístico. Embora existam muitos grupos de pesquisa trabalhando em restinga, eu, na minha humilde opinião, e para o grupo com o qual eu trabalho, a gente sabe muito pouco. Mas vamos falar dessa floresta que está crescendo em cima de solos bastante recentes de areia, depois que o mar retraiu. Essas áreas de restinga, gente, tem muito poucas espécies realmente endêmicas. Tá? E fica bastante complicado, por exemplo, você encontrar alguma espécie animal para ser uma bandeira de conservação numa restinga. Mas tem. E talvez essa falta de conhecimento, essa falta de informação, venha da falta de conhecimento. Eu vou dar só dois exemplos bastante carismáticos, né? Essa aqui foi a primeira borboleta a entrar numa lista de insetos ameaçados de extinção no Brasil. Ela é a borboleta da praia, ou, enfim, tem alguns nomes populares. Ela ocorre apenas nas restingas do Rio de Janeiro. Essa aqui é uma ave, um formicarídeo também endêmico de restinga. Não me recordo do nome agora, mas é para exemplificar. Existe, sim, então, um grupo de espécies que são típicas endêmicas de restinga. A gente tem que buscar mais informação sobre elas. E por que eu estou chegando ao fim dessa minha fala com vocês, mostrando esse tipo de situação? Porque, certamente, embora a restinga não seja a Mata Atlântica propriamente dita, ela faz parte dos processos e dos processos de diversificação de fauna que fazem a Mata Atlântica tão rica. A gente não tem endemismo nas restingas, mas quando você começa a fazer lista de espécie, você percebe que tem, na restinga e na duna, tem espécies que são de caatinga, de cerrado, de campos abertos, e que estão nessa vegetação da restinga, porque é uma vegetação aberta. Então, quando a gente conta que a Mata Atlântica tem os zilhões de espécies que ela tem, certamente a contribuição das espécies de área aberta que estão no meio da restinga seria assim uma lembrança do que foi no passado, né? De que existe o contato entre as áreas abertas da praia e a caatinga, o cerrado e o semiárido do interior. Elas ainda estão lá, ainda estão contribuindo, e o funcionamento da Mata Atlântica depende delas. E o pior é que, devido a essa
a ocupação completamente caótica e sem padrão das restingas, das áreas litorâneas do Brasil, fazem com que uma boa parte dessas espécies esteja ameaçada de desaparecer antes mesmo de ser conhecido. Enfim, restinga, mangue e duna, não se iludam, é muito menos conhecido faunisticamente do que as pessoas acreditam. A Mata Atlântica tem, sim, um grau de riqueza altíssimo e de diversificação local muito grande. E uma série de processos contribuiu para o que a gente vê hoje, quando a gente fala em fauna da Mata Atlântica. Eu falei de alguns desses diferentes processos. Quais são? Bom, se cada espécie tem uma tolerância ambiental diferente, né, basicamente é isso, essa interação entre as tolerâncias ambientais de cada espécie ou cada grupo animal com a heterogeneidade de hábitats, tem floresta, tem restinga, tem campo, tem mata com pinheiros, enfim, toda a heterogeneidade que eu mostrei no começo. Mais processo histórico, variação climática, acompanhada por toda essa variação na extensão e no tipo de floresta que ocorre em cada lugar, isso tudo interagindo explica essa grande diversidade faunística que a gente encontra ao longo do que a gente chama de Mata Atlântica. Música